Queridos, nós vamos pregar sobre o altar da adoração. E nós vamos falar sobre este assunto pegando como base toda a figura e o significado que tem o altar para o povo do Velho Testamento, como também na vida dos três patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, correto? E eu quero dizer que a nossa leitura aí, Gênesis 12, versículos 7 e 8, vamos começar por aí, e nós iremos abordar esse assunto, escuta bem, nós hoje não precisamos fazer altares, como no Velho Testamento. Não precisamos mais, isso ficou para o passado. No altar, no Velho Testamento, se oferecia animais, oferendas para Deus, e era uma prática comum, inclusive ordenada por Deus. Então, nós vamos pegar todo o simbolismo e o sentido desse altar e trazer para a vida cristã, pegando como base, como eu falei, o simbolismo. Então vamos ler novamente o texto aí que nós lemos. Aí eu percebi que não estava sendo gravado, voltamos, né? Vamos ler Gênesis 12, agora versículo 8. Passando dali para o monte, ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. No versículo 7, a gente viu que ele edificou um altar porque Deus lhe apareceu. Deus apareceu para Abraão, ele constrói um altar. No versículo 8, ele já está em outro lugar. E quando ele chega nesse outro lugar, ele constrói, logo que chega, um outro altar. Ficou claro? Daí nós vamos entender o seguinte, olha, a primeira grande verdade que nós aprendemos com relação ao altar. O altar no contexto do Velho Testamento, na época dos patriarcas, eu não quero esquecer disso, Abraão, Isaque e Jacó, tinha essa finalidade, servia para revelar a prioridade na vida do adorador, no caso do personagem bíblico que encontramos aqui. Vocês percebem que claramente Abraão, depois da sua experiência com Deus, ele constrói um altar. Ali ele queria dizer que ali era um referencial para ele adorar a Deus e lembrar daquela experiência. Ali era o lugar do culto que ele iria fazer a Deus. Era um lugar especial para ele, para a vida espiritual dele. No versículo 8, o que nós percebemos? Ele se muda, foi para um outro lugar, na região de Betel, e quando ele arma a sua tenda, ou seja, quando ele arma o acampamento, a primeira coisa que ele faz é a construção de um altar. Isso mostra o quê? A prioridade. Um verdadeiro adorador, em primeiro lugar, onde ele chega, ele procura adorar a Deus, ele não deixa a adoração em segundo plano. Como cristão, a pergunta é: qual tem sido a sua verdadeira prioridade como cristão? Aí vem aquele detalhe que eu falei ainda agora, sobre a mensagem da semana passada. Você pensa que eu estou jogando conversa fora aqui? Irmãos, tem gente que a última coisa que ele está pensando é na adoração a Deus, é no culto a Deus. Vai para a igreja se der certo. Tudo das coisas de Deus para ele é difícil. É longe.
não tem tempo. Sabia disso? Não está lendo mais a Bíblia, não está orando. Um dia desse eu encontrei uma pessoa e eu perguntei para ela: irmão, como é que você está? Ele disse: eu estou bem, pastor. Irmãos, o Espírito Santo falou comigo: volta e fala com ele novamente. Irmãos, incrível, é a voz do Espírito, irmão. Irmãos, eu voltei, irmãos. Eu cruzei com ele assim, ó. Ele estava subindo e eu descendo. E eu perguntei, irmãos, o Espírito Santo disse: volta, volta. E eu fiz assim, irmãos, eu voltei. Peraí, irmão. Aí continuei perto dele. Eu disse: irmão, eu senti vontade de voltar. Fala sério, como é que você está? Aí ele parou e olhou para mim e disse: pastor, eu estou mal. Há muito tempo eu não oro mais. Há muito tempo eu não leio mais a Bíblia. Você está vendo, irmão? Irmão, olha, a coisa é séria, irmãos. Ele desabou assim, ó. Eu sempre digo para minha esposa, né? Porque a minha esposa pastoreando junto comigo, me ajudando, eu digo: filha, tenha sensibilidade, peça a Deus discernimento, porque muitas vezes, irmão, nós precisamos de discernimento, nós pastores. Eu já vi uma pessoa chorar negando uma coisa. Eu disse: você está mentindo. Eu disse: você está mentindo. E a pessoa chorando, negando que ela tinha feito algo. Eu disse: você está mentindo. Não. Digo: foi você. E a pessoa de repente abre e começa. Irmãos, nós temos que ter discernimento. O adorador estabelece a sua base de adoração em primeiro lugar, onde ele chega, não é ali para ele estabelece primeiro no seu coração, é verdade, depois no lugar onde ele está vivendo, e se é no nosso caso, na congregação que frequentamos, passamos a ter compromisso e etc. Se você abrir agora no capítulo 13, não é? Nós temos aí, ó. Se você abrir no capítulo 13, versículo 18, você vai perceber que Abraão era um peregrino. Ele sai de novo, olha aí, ó. Ele se muda de novo. Veja bem aí, Gênesis 13, versículo 18. Olha aí, ó. Ele se muda novamente. Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Mene, que era junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Sabe o que é que eu aprendo com isso? Abraão, ele era um peregrino, correto? Ele não tinha morada fixa. Entendeu? Mas o que é que ele faz? Quando ele se muda? Ele pega tudo dele e sai. Mas na hora que ele chega no lugar, ele constrói um altar. Isso mostra. Sabe o que é que eu aprendo com isso? Os problemas, as dificuldades momentâneas, as circunstâncias da vida que nós passamos, enfrentamos, não podem ser desculpas para você deixar de adorar, para você não ter compromisso com Deus, para você não ser um adorador, para você ficar longe das coisas de Deus. Abraão era um peregrino, mas onde ele chegava, ele armava a sua barraca, e ao lado da barraca ele construiu um altar. E lá estava Abraão oferecendo o sacrifício, orando, cantando, louvando a Deus. Eu já vi pessoas dizer assim: pastor, eu me desviei porque para onde eu fui não tinha igreja. Você pensa que eu não já ouvi isso? Uma vez eu ouvi uma pessoa dizer: olha, pastor Isaías, eu me desviei do evangelho porque eu fui morar numa cidade que não tinha igreja. Eu digo: meu Deus. Na tua casa você poderia começar uma célula, você poderia começar a reunir a sua família. Recentemente eu fiquei sabendo de uma história linda de um irmão que saiu de Caxias, no Maranhão, e foi para o Goiás. Ele era pedreiro, irmãos. Ele foi para trabalhar como pedreiro lá, para ganhar a vida.
procurando trabalho, mas crente. Quando ele chegou lá, o pastor da igreja dele no Maranhão disse assim: irmão, abre uma célula. Ele abriu. Irmãos, este homem hoje ele é pastor de uma grande igreja. Eu fui para um congresso em Porto Seguro, na Bahia, quando de repente o pastor dele, que era de Caxias do Maranhão, estava lá e disse assim: olha aí, pastor Isaías, ele é o irmão que saiu de Caxias um dia desses como pedreiro, trouxe um ônibus depois de Brasília para Porto Seguro, na Bahia, irmãos. Que coisa incrível, irmãos. Olha aí, esse irmão simples, hoje ele é pastor de uma grande igreja, irmãos. E ele foi para um lugar que ele não conhecia ninguém, entendeu? Nós temos que fazer isso, irmãos. Abraão, quando ele chegou lá na cidade dele, ele não deu desculpa porque não tinha igreja perto da casa dele. Não, ele começou com a bênção, a orientação, e debaixo da cobertura espiritual do pastor dele, do Maranhão, ele começa um trabalho. Que coisa linda, né, irmãos? Abraão, ele era um peregrino, mas onde ele chegava, ele construiu o seu altar. Vamos para uma outra verdade sobre o altar. O altar servia para lembrar as experiências e compromissos com Deus. Em Gênesis 12, versículo 7, nós vimos que quando Deus aparece para Abraão, Abraão constrói o altar. No capítulo 13, versículo 4, nós encontramos a mesma experiência. Olha aí, 13, versículo 4 de Gênesis. Até ao altar, ao lugar do altar que outrora tinha feito, e ali Abraão invocou o nome do Senhor. Quem pode dizer amém? Agora vamos abrir comigo no capítulo 35 de Gênesis, versículo 7. Gênesis 35, versículo 7. Olha aí uma outra situação. Agora tratando de Jacó. Agora Jacó. E edificou ali um altar ao Senhor, e lhe chamou El Betel, que quer dizer Deus de Betel, porque ali Deus se lhe revelou quando ele fugia da presença do seu irmão Esaú. Isso aqui é Jacó. Jacó, quando ele volta de Padã Arã, depois de 20 anos, quando Jacó volta, ele chega naquele lugar que o Senhor lhe aparece, ele constrói um altar, porque foi naquela viagem dele para Padã Arã, fugindo de Esaú, que Esaú queria matá-lo, ele teve uma experiência com Deus, naquela escada, que ele viu os anjos subindo e descendo, e ele acordou e disse: Deus está aqui, e eu não sabia. Aquela experiência. E foi ali que Jacó fez aquela promessa de ser dizimista. De tudo que Deus desse para ele daria o dízimo. Ele disse: Deus, se o Senhor me der comida, se o Senhor me der roupa, se o Senhor me guardar, se o Senhor me levar e trazer em paz, de tudo que o Senhor me der, eu lhe darei o dízimo. E aí Jacó depois volta, depois de 20 anos, irmãos. Quando ele chega naquele lugar, ele constrói um altar, lembrando experiências. Eu vou dizer uma coisa para você, olha, ei, não esquece aquilo que Deus fez na tua vida. Não esquece o que Deus já fez na tua vida. Não esquece as graças que você já recebeu. Não esquece os votos que você já fez. Os votos. Tem gente que esquece, irmão. Tem gente que quando ele está na pior, ele faz um voto: Senhor, eu te prometo isso, tal. Ah, meu Deus, quando eu conseguir o emprego, quando eu passar no vestibular, quando eu terminar meu curso e não sei o quê, quando eu casar, quando eu construir minha casa, quando eu comprar meu carro, eu vou... E aí, depois que tudo isso acontece, a pessoa esquece. O altar, meus irmãos, servia para lembrar experiências e compromissos. Você lembra do que Deus já fez na tua vida?
das bênçãos que você já recebeu, dos milagres que Deus já fez na tua vida. Não pare de agradecer, não pare de lembrar. E aqui tem um meio termo, porque você não pode viver nas lembranças do passado somente, mas que você não esqueça delas, porque tem muita gente que esquece. Sabe um conselho que a gente dá para os casais? Eu não tenho falado muito nele aqui, mas aqui e acolá eu falo quando eu realizo um casamento, quando eu encontro um casal jovem, quando eu encontro um casal idoso. Sabe o que eu lembro? Nunca esqueça das horas felizes que quando vocês se conheceram. Um casal nunca deve esquecer daqueles dias antes do casamento, aqueles dias lindos, o noivado, o dia do casamento, a lua de mel. Nunca esqueça quando você viu ela ou ele pela primeira vez. Os olhos ficaram brilhantes. Eita, moça bonita. Eita, rapaz bonito. Mas aí a mulher esquece, a esposa esquece, o marido esquece. Olha, é muito bom ver as fotos. É muito bom olhar as fotos, lembrar daquele momento lindo do noivado, dos primeiros dias que se conheceram, aleluia, da lua de mel. Tem gente que esquece, irmãos. Olha, eu também nunca me esqueço da alegria que eu tenho de ter conhecido Jesus. Eu aceitei Jesus em 89, irmãos. A alegria permanece a mesma no meu quarto. Muitas vezes eu estou no meu quarto orando, e eu digo: Deus, muito obrigado, porque eu te conheci. O Senhor abriu os meus olhos. Eu lembro da minha esposa, da oração que eu fazia por ela. Digo: Senhor, se tu me deres essa mulher. Eu dizia assim quando eu estava orando por ela, quando eu estava aguardando a resposta, porque eu mandei o recado. Eu mandei o recado e fiquei aguardando a resposta. Aí eu entrava no meu quarto, eu morava sozinho, e eu orava e dizia: Deus, se o Senhor me der essa mulher, eu serei fiel, eu serei eternamente grato. Eu dizia assim: Deus, se o Senhor me der essa mulher para eu casar com ela, eu te serei grato o resto da minha vida. Verdade. E eu sempre fui assim, eu orava. Tinha hora que eu esquecia que eu estava orando esse assunto, e eu orava em voz alta. Tem gente que está ouvindo, né? Então eu nunca esqueço, irmão, nunca esqueço das minhas experiências. Eu nunca esqueço dos meus compromissos. Eu obedecer os compromissos com Deus. Vamos embora apressar o passo. Olha aí, a terceira grande verdade sobre o altar. O altar servia para dar testemunho público da fé do Deus verdadeiro. Irmãos, eu posso imaginar Abraão, Isaac e Jacó, quando eles chegavam no lugar, irmãos. Lembra que eles viviam na terra de pagãos? Lembra? Lembra que eles só moravam em terra de gente ruim? Canaã, antes de ser a terra de Israel, porque Deus deu a Abraão a terra de Israel. Olha aí, eu entrando no assunto. Você que está assistindo esse vídeo, agora há pouco eu gravei um outro falando sobre Israel. Quero lhe convidar a assistir, tá? No canal. Tá bem aí. Quem é Israel para Deus, para o mundo e para a igreja? Tá bom? Escute, assista essa mensagem. Irmãos, a Bíblia deixa claro que quando Abraão sai da terra dele, que era a terra de Ur, Padã Arã, que é o atual Iraque, a antiga Babilônia, quando Deus chama Abraão desse lugar e ele vai para a terra de Canaã, Deus diz assim para Abraão: Abraão, eu te darei essa terra, a ti e aos seus descendentes. Eu darei essa terra para os seus descendentes. Isaac nasce. Quando Isaac nasce, Deus diz a Isaac:
eu darei essa terra para você, essa terra é de vocês. Vocês agora são peregrinos, mas um dia ela será totalmente de vocês. Isaac morre, agora é Jacó. E Deus diz assim para Jacó: Jacó, eu te darei essa terra. Está vendo, irmão? Terra de Israel. Terra de Israel. Deus deu a terra para Israel. Então, como eu estava falando, o altar era uma forma de provar a fé e o Deus verdadeiro. Quando eles adoravam, certamente Abraão, Isaac, Jacó, quando eles chegavam naquelas terras, naqueles lugares, eles encontravam os pagãos adorando os ídolos, fazendo todo tipo de imoralidade nos seus cultos pagãos, imorais. E lá estava Isaac, clamando Deus do céu e oferecendo sacrifícios ali no seu altar, e dizia: esse é o Deus verdadeiro. Né? Então servia para isso. Vamos prosseguir. Já eu termino, irmãos. Nós sempre devemos adorar a Deus de forma visível e pública, tá bom? É o comentário desse ponto 3, tá? Nunca tente esconder a sua fé. Olha, é uma coisa triste saber que muitas das vezes as pessoas têm vergonha. Irmãos, quando eu vou me consultar com um médico, você pensa que eu não digo para o médico que eu sou crente? E eu digo assim: doutor, eu quero orar pelo senhor. Eu faço isso na oficina mecânica, irmãos. Eu faço isso na oficina mecânica, eu faço isso no dentista, eu faço isso no médico, eu faço isso em outras lojas. Quando eu entro em loja, que eu tenho oportunidade, em oficinas, eu faço isso na escola, em faculdade. Irmão, onde eu chego, irmão, não tenho dificuldade. Daí a pessoa agradece, fica tão, né? Tem gente que esconde a fé dela, parece que tem vergonha. Não seja assim, não. Você pode orar por aquela tua amiga. Você pode orar por aquela tua amiga no trabalho. Você pode orar pelo seu amigo no trabalho. Você pode orar pela tua mãe, pelo teu pai, pelos teus irmãos, pelos teus tios, para onde você for. Você pode orar, ler a Bíblia para eles, falar de Jesus. Olha aí 4. O altar era lugar de entrega, arrependimento, de perdão, restauração, de relacionamento e adoração. Aí eu entro, eu saio do velho, vou para o Novo Testamento. Lá no livro de Gênesis 22, versículo 29, é aquele texto em que Abraão oferece Isaac, certo? Porque altar era lugar de você fazer entrega de coisas preciosas. Altar, irmãos, adoração. Ei, deixa eu dizer aqui uma coisa. Tem muita gente que pensa que adoração ou oração é só para pedir. Mas tem uma coisa que eu aprendi há um tempo atrás: devoção a Deus é o momento em que Deus tira de mim também, que eu dou para Deus. Não é só hora de eu dizer me dá, me dá, me dá, me dá. É hora de eu dizer: Senhor, pega, receba, eu estou te dando. Altar de adoração representava isso. Lá em Êxodo 20, versículo 24, Deus está dizendo, e eu queria chamar a sua atenção para a observação. Hoje pela manhã eu citei essa questão da roupa, da gente ter cuidado. Não falei? Quando você lê Êxodo 20, você leia do 20, Êxodo capítulo 20, você lê do verso 20 até o verso 26, se não me falha a memória. Você vai ver que Deus proíbe que o altar fosse feito alto e com degraus. E Deus diz para que tivessem cuidado de não subir degraus. Sabe por quê? Para que não visse
as partes mais cobertas da pessoa. Você entendeu? Deus está dizendo, quando você for subir no altar, cuidado, para que não veja, as pessoas não vejam você por baixo. Sabe o que foi que nós falamos hoje? Sobre a importância das roupas. Nós termos vestimentas decentes. Nada daquela roupa indecente. Seja mulher, seja homem. Especialmente na casa de Deus. Tem roupas que as mulheres andam, irmãos, que só era para usar em casa. E mais reservado ainda em casa. Não pode nem ser toda a casa. E ela saia nas ruas, fazendo compra, vai para o trabalho com determinadas roupas. Nós temos que ter muito cuidado. Então esse texto me fez lembrar que Deus recomenda aos sacerdotes que eles não subissem no altar de uma maneira que alguém pudesse ver as pernas descobertas. Olha que coisa, irmãos. Muito interessante isso, tá? Quando chegamos em Mateus, Deus fala, Jesus está dizendo, olha, quando você for ofertar, que você tiver algo contra o seu irmão, vá consertar a tua vida, restaurar a tua vida com ele. Não leva a oferta de volta para casa não, deixa ela no lado do altar. O altar está aqui, tá? Deixa ela bem aqui e vai consertar com o seu irmão, aí tu volta. Sabe de que eu me lembrei também? Eu me lembrei da ceia. Tem gente que no dia da ceia ele diz assim, eu não vou tomar hoje não. Eu não vou tomar a ceia hoje porque eu não estou bem. Em vez dele dizer, Deus, eu não aceito isso, Senhor. Eu vou tomar a ceia sim, Senhor. Eu vou consertar a minha vida. Eu vou consertar a minha vida. Mas ele diz assim, não vou cear não. E veja que Deus disse, não deixe de entregar a oferta. Não deixe. Só deixa ela do lado e vai consertar. Diante do altar. Diante do altar. Então o altar é lugar de entrega, de arrependimento, de perdão, restauração, de relacionamento, restauração de relacionamento e também de adoração. Pronto? Bora lá? 5. Olha aí, ó. 5. O altar servia para ensinar a adoração a Deus para as futuras gerações. Você sabe o que está escrito aqui? Isaac fez um altar. No primeiro. Gênesis 26, 25 diz que Isaac fez um altar. A pergunta que não quer calar é essa: por que Isaac também fez altar? Ele aprendeu com o pai. Olha, queridos, nós temos que ensinar. Eu não tenho dúvida, se os meus filhos casarem, eu já disse isso para eles, eles vão fazer culto doméstico. Sabe por quê? Porque lá em casa se faz culto doméstico. No café, irmãos. Hoje, por exemplo, não deu para fazer no café. Minto, ontem fizemos no almoço, hoje fizemos no café. Estava todo mundo presente na mesa na hora que a gente começou a tomar café? Não, mas depois nós juntamos e fizemos, ainda no momento do café. E eu digo assim para eles: filhos, um dia, quando vocês casarem, vocês vão fazer o culto doméstico. Nós temos que ensinar, meus irmãos. Olha aqui, ó. Olha, você tem filhos, não tem? Faça tudo para os seus filhos aprenderem as coisas boas de Deus. Ensine. Ensine o seu filho a ser um adorador. Isaac aprendeu com o pai. E o que está lá em 33:20? Jacó também constrói um altar. Jacó constrói um altar. Eu posso ouvir um amém?
Será que estamos ensinando a próxima geração a ser uma geração adoradora, comprometida, servir, obedecer e buscar a Deus? Irmãos, eu me preocupo com isso, porque se a gente não se preocupar com a próxima geração, se essa daqui já está complicada, imagine a próxima. Misericórdia, misericórdia. A geração do tablet, do celular, da internet, do YouTube, do TikTok. Misericórdia, Jesus. Nós temos que nos preocupar, irmãos. Estou terminando agora, são 7. Vamos para o 6. São 7. O adorador deve construir o seu próprio altar. E aí eu não coloquei referência, mas eu quero só lembrar que, perceba que na experiência dos patriarcas, o altar de Abraão não serviu para Isaac. E o de Isaac não serviu para Jacó. Você não vai encontrar o Jacó dizendo assim: aonde foi que o papai construiu o altar? Onde foi? Pois vamos embora para lá. Não. Eles aprenderam que tinha que construir. E eles construíram o deles. Sabe o que significa? Eu sou eu, você é você. Você tem que ter a sua experiência com Deus. E você sabe que Jacó teve suas experiências com Deus diferente de Isaac. As experiências de Abraão foi diferente das experiências do seu filho, o Isaac. Você lembra das experiências de Abraão? Tremendas experiências. Irmão, Abraão falou com o anjo. Abraão recebeu o anjo na casa dele, irmãos. Abraão ofereceu queijo, coalhada, mandou matar cabrito para os anjos, irmãos. Abraão teve a experiência com Isaac quando ele foi oferecer, que apareceu o carneiro lá. Quando ele ia, o anjo bradou a voz: não faça isso, Abraão, porque eu vejo que tu és fiel. Que coisa, irmão, que experiência, meu Deus. Lembra daquela guerra que Abraão enfrentou para livrar o seu sobrinho Ló? Lembra? Abraão, com um punhado de gente, venceu 5 reis e os seus exércitos. Abraão, com um grupo pequeno de homens, enfrentou 5 exércitos, 5 reis e venceu. Abraão tinha muita experiência, irmão. Aí agora vem Isaac. Quando Isaac vem, meus irmãos, Isaac tem tantas experiências com Deus também. Isaac morre. Agora Jacó. E Jacó tem também muitas experiências. Lembra daquela experiência que ele lutou com o anjo? A Bíblia diz que Jacó lutou com o anjo, irmãos, a noite inteira. Experiência tremenda. Cada um deve ter suas experiências com Deus. O pastor Isaías tem a experiência dele, você também tem as suas. Nós servimos o mesmo Deus, congregamos na mesma igreja, mas eu quero dizer para você, você terá suas experiências com Deus no seu altar de adoração na sua casa. Você terá experiências maravilhosas com o poder de Deus. Eu posso ouvir um amém? Vamos concluir? Olha aí, o altar pode estar sem fogo e em ruínas, precisando de fogo e de restauração. Você lembra o que está escrito em 1 Reis, capítulo 18, versículo 30 a 32, você lembra? É aquele episódio do profeta Elias e os profetas de Baal. Irmãos, o texto diz lá no 30, que o altar do Senhor estava em ruínas, mas naquele dia, a Bíblia diz que Elias mandou colocar 12 pedras, e disse: pessoal, faça um rego,
coloque o animal em cima das pedras e faça um rego e jogue água. Irmãos, a Bíblia diz que no altar de Elias, ele mandou jogar muita água, irmãos. Chega a água, corria. Ele disse: o Deus verdadeiro vai responder por fogo. Irmãos, e a Bíblia diz que Elias clamou. Quando Elias clamou, meu irmão, o fogo desceu do céu. E quando o fogo desceu do céu, a Bíblia diz que o fogo lambia a água e até as pedras, irmãos. Meu Deus, até as pedras. E aí o texto diz que o altar de Deus foi restaurado naquela nação. Lá no Monte Carmelo, no Monte Carmelo. Irmãos, olha, a expressão é: e o altar do Senhor foi restaurado. E lá em Levítico, capítulo 6, verso 13, diz o Senhor assim: e que o fogo do meu altar não se apague. Tem que ter fogo, tem que ter fogo. Sabe o que isso significa? A minha espiritualidade. Irmãos, Deus determinou que no altar, esse altar aí é o altar que ficava lá na frente do templo, do tabernáculo. Deus está dizendo assim, ó, que o fogo no meu altar nunca se apague. Todos os dias tem que ter fogo. Sabe o que isso significa? A minha espiritualidade. Eu tenho que buscar a Deus todos os dias, irmãos. Por isso o altar tinha que ser aceso, o fogo nunca se apagava, todo dia tinha fogo no altar, o fogo não podia se apagar. E olha, e na época do profeta Elias, o altar do Senhor estava em ruínas. E eu quero dizer que se essa é a sua realidade, eu quero que mude. E eu vou lhe dizer como é que você coloca fogo no seu altar. Passe a orar todos os dias. Leia a Bíblia todos os dias. Reserve um tempo para oração na tua casa, na tua vida, com a tua família. Nunca esqueça do momento a sós, né? TSD, tempo sozinho com Deus. É isso que deixa o seu altar, que pode estar em ruínas, sem fogo, voltar a ter fogo. Tem muito crente, irmãos, que está frio. Tem muito crente gelado, que ele não dá um glória a Deus, que ele não diz amém, ele não tem mais desejo de ler a palavra, porque o altar dele está em ruínas, quebrado, sujo, sem fogo, sem brilho, sem alegria. Como é que está o seu altar? Então lembre dessas referências. Está bem grande, né? A letra, todo mundo enxerga. Olha aí a nossa conclusão. Responda essas perguntas, tá bom, querido? Responda. E eu não quero ser redundante, eu não quero ser, como é que se diz? Enjoado. Mas, querido, medite em cada palavra que você ouve aqui no púlpito da igreja. Medite. Chegue em casa e tente lembrar. Na célula você pode relembrar também. Veja lá as mensagens gravadas. Procure viver. Como está o seu altar de adoração? Que agora não é mais de pedras. Nós não fazemos mais altar de pedras, de tijolos, de bronze, para oferecer animal. Agora nós somos o sacrifício vivo. O altar agora é meu coração, é minha fé, é a minha devoção, é a minha vida com Deus. O meu verdadeiro altar é a minha devoção, é a minha consagração a Deus, onde eu estiver. O que é que você tem oferecido no seu altar? Palha?
Qualquer coisa. Olha, dê o seu melhor para Deus. Não dê resto não. Porque altar, você lembra lá? Altar é lugar de a gente oferecer o melhor, no ponto 4. É lugar de você dar o seu melhor, coisas preciosas. Irmãos, dê o seu melhor tempo, dê as suas ofertas com alegria, com generosidade, entregue o seu dízimo com alegria, se dedique em algo na igreja com alegria, faça algo para Deus com alegria, porque você está dando o seu melhor. Você não vem à igreja, não é porque você não tem outra coisa para fazer, é porque você é ocupado, mas vem. Está entendendo? Você entrega o seu dízimo com alegria, não é porque está sobrando dinheiro na tua casa, não, é porque você é fiel. Você oferta na igreja, não é porque você está com o bolso cheio de dinheiro, mas é porque você sabe a importância. Você, quando vai fazer uma obra na igreja, um serviço, se dedicar à portaria, ministério com as crianças, ou outro ministério na igreja de intercessão, vir para a oração, ajudar na igreja em outras áreas, você faz isso não é porque está lhe sobrando tempo, não, você não tem o que fazer, é porque você está dando o seu melhor para Deus. É porque você quer dar o seu melhor para Deus, você está dando o seu melhor, oferecendo no altar o melhor. Lembre disso. Você não está oferecendo qualquer coisa. E talvez no seu altar pode estar precisando de fogo. Esse é o fogo do avivamento. Olha, se você está se sentindo frio, comece a esquentar. Comece a orar. Sugiro que você faça uma manhã de jejum. Sugiro que você faça um propósito de orar. Vai esquentando aí, ó, buscando. Peça uma vida cheia do Espírito Santo. Talvez você não pede mais, nunca mais pediu para o Espírito Santo lhe encher de graça, de poder. Você nunca mais teve uma experiência. Então busque essa experiência. Diga como D.L. Moody dizia. D.L. Moody andava nas ruas, irmãos, a biografia conta que ele andava nas ruas e dizia: Deus me enche com teu Espírito, Deus me enche. Ele encontrava um irmão na rua, ele dizia assim: irmão, irmã, ore para que eu seja cheio do Espírito Santo. E um dia ele falou que veio. Ele disse que a experiência dele foi tão forte. Na biografia dele está escrito que se Deus não tivesse retido a mão, ele não teria aguentado. Mas ele pedia. Eu quero que você seja um crente vivo, avivado. Eu não quero você frio. Eu não quero você morno. Eu não quero você acanhado. Eu quero você um crente pentecostal, cheio do Espírito Santo. Eu quero que você seja um jovem cheio do Espírito Santo. Eu quero que você seja um crente, uma irmã de fogo. Eu quero que você seja uma mulher de oração, uma mulher que sente a presença de Deus no seu quarto, na sua casa, onde você estiver. Eu posso ouvir um amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Que Deus nos abençoe e o seu Espírito Santo venha sobre nós. Quem pode dizer amém? Olha, compartilhe essa mensagem com seus amigos, se inscreva no canal Pastor Isaías Torres, Parnaíba Delta, né? Muito bem, Deus abençoe a sua vida e que Deus traga esse avivamento na tua vida em nome de Jesus.